Batista e dou graças e feliz estou aqui por ser convidado por esta casa para sempre estar aqui fazendo a preleção com vocês. Quando a gente pensa que vem demonstrar alguma coisa, falar alguma coisa, nunca é para vocês, e sim para nós, que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, o maior beneficiado somos nós, que assim nos preparamos para aqui dividir com você os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar o tema: não vim destruir a lei. É uma fala de Jesus no começo do seu Novo Testamento, quando ele diz para Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. E nós temos também esse tema no capítulo do Evangelho, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz aqui, vamos procurar, caramba, esqueci meu para-brisa, ó rapaz, mas vamos tentar, né? Aí aqui, ó, no capítulo 1 ele diz assim: não vim destruir a lei. E o capítulo 1 do Evangelho, ele vem trazer para nós 3 tópicos muito importantes, que é as 3 revelações, que é Moisés no seu Velho Testamento, é Jesus no Novo Testamento e o Espiritismo, o Espírito da Verdade, quem vem nos trazer os esclarecimentos que hoje buscamos dentro dessa doutrina aqui. Professamos que buscamos entendê-la, né? E tem mais. Aí tem a aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos na era nova. Trabalhando esses 3 temas da revelação, em Mateus, no 5,17, Jesus diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-las, mas lhe dar cumprimento, porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um único ponto. Isso Jesus disse, que Mateus escreveu no Novo Testamento. Só que isso que Jesus disse, ele já veio dizer para nós desde lá de trás, já vem sendo dito para nós desde o início da humanidade nesse plano. Só que a cada passos que foi dado nesse tempo, a gente percebe que a cada época foi dito de um jeito conforme a evolução de cada povo, a evolução de cada era. Nós não precisamos nem ir lá no começo, vamos vir só um pouquinho antes do Cristo, 1200 anos antes de Cristo, quase nada, né? Moisés, quem acompanhou um pouquinho dos 10 mandamentos e de Moisés no Egito, a gente sabe que Moisés sofreu para tentar falar de Deus para aquele povo, e quantos anos ele tentou, e quando ele chegou à beira da terra prometida, que chegou e falou: meu, estamos chegando no fim, para a gente poder chegar e concluir. Né? O que aconteceu? Muitos se rebelaram e não deram ali a atenção. Mas mesmo assim ele insistiu, né? Foi quando Deus deu para ele as suas revelações, que foi os 10 mandamentos, né? E aí, nos nossos conhecimentos dentro das Escrituras, nós vemos que Moisés veio falar o que dos 10 mandamentos? Implantar a justiça e a disciplina para aquele povo da época, que era o que? Olho por olho, dente por dente. E mesmo assim, com todas as instruções, a gente vê que quando ele chegou no final da sua vida, ali os povos ainda se rebelaram, foi cada um para o lado. Um montou sua tribo, cada um quis fazer a sua vida do seu jeito, né? Mas mesmo assim, o Criador, Deus, dentro da sua infinita bondade, ele nunca deixou de acreditar que o que ele criou nesse plano terreno deixasse de evoluir. Ele sempre veio trazendo os mensageiros e percursores para que poder nos instruir, para que sim podermos evoluir nessa caminhada. Aí trouxe o Cristo, né? Moisés, todos esses anos, veio, muitos outros trazendo e falando que viria o Cristo, né? E o Cristo viria. E o Cristo veio. E o Cristo já é o quê? O Cristo já foi o amor, né?
Cristo já veio trazer para a gente o amor, a verdade, o amor na sua pura essência. Tão pura essência que foi o quê? A benevolência, a indulgência. E por tudo que passou, nunca maldisse de ninguém, nunca falou, nunca julgou, sempre interpretou como a gente ia evoluir, como queria que nós evoluíssemos. Né? Tanto que ele falou, né, que não veio destruir a lei. Moisés já veio com a lei dos 10 mandamentos. Ele falou, aquele povo não conseguiu 10, então eu vou reduzir um pouquinho. Vou dar só 2 para ver se esse povo. E qual foi os 2? Amar seu Deus sobre todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua bondade. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas bem explicado, né? Com a sua essência. Com aquele verdadeiro amor, da indulgência, da empatia, da benevolência, da caridade. Ele colocou tudo nesse ano, nesse tempo que ele passou entre nós, ele colocou tudo para que a gente pudesse. E reduziu os 10 mandamentos de Moisés para 2. Por quê? Porque se nós amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos tentar seguir a lei dele, seguir as verdades do Criador. Se nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, e quando nós amamos a Deus, nós não vamos adulterar, nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos respeitar pai e mãe. Então, você entende? Se nós pegar a essência desse amor do Cristo, é uma redução boa, mas também é uma complexidade muito forte para nós, né? E ainda somos pequenos, somos pecadores, muito difícil. Mas vivemos acertando e errando nesse caminho. E ele não assim desanimou, não. Em nenhum momento ele disse que não iríamos conseguir, né? Que não iríamos evoluir. Ele acreditou, tanto que escolheu seus 12 discípulos para que pudesse, sabendo ele da sua partida, do seu desligamento terreno, ele deixasse alguma coisa para que pudesse continuar, né? Tanto que ele não deixou nada escrito, né? E todos que escreveram coisas que hoje a gente vive tentando aqui fazer a prática do melhor. Não é verdade? Tentando viver a essência do amor que ele implantou. Que não é fácil para a gente, é uma luta. Ele tem os dizer dele, né? Nas suas parábolas, que ele não veio trazer a paz, e sim a espada. E qual que é essa espada? Essa espada é a briga de nós com nós mesmos. Para tentar enxergar os nossos erros, tentar praticar as nossas práticas do bem, dentro desse mundo que nós vivemos. Porque se nós analisarmos de hoje, para a época de Jacó, de José, de Moisés, não mudou muito, não tem muita diferença. Só que hoje nós somos mais livres para poder ir e vir, né? E antes não, antes era a escravidão, antes era olho por dente, olho por olho, dente por dente. Então são pontos de vista que hoje você vê como as leis de Deus e suas verdades vêm também evoluindo no decorrer dos tempos, no decorrer dos mundos. Porque se nós vamos olhar lá no Moisés, depois nós vemos Jesus, né, que era o apedrejamento, que era tudo que se fazia, você tinha que pagar. Aí Jesus foi, partiu, e o que ele disse? Eu vos deixo o Espírito da verdade, para que vocês acreditem e venham continuar. Aí passado 18 séculos depois de Jesus, 1800 anos, vai aparecer quem? Kardec, né? Falando da doutrina dos Espíritos, nos mostrando que a morte não existe, nos mostrando que a verdade está em acreditar que somos espíritos eternos. E isso daqui também na introdução do Evangelho, como a gente fala aqui, já começa desde lá de trás. Sócrates, há 500 anos antes de Cristo, eu estava vendo aqui, tem uma passagem dele, que ele diz assim, que Sócrates foi como o Cristo, ele passou por aqui, um filósofo muito inteligente no sentido da espiritualidade, que ele passou por aqui e foi o que? Morto. Foi obrigado a se suicidar pelas que falavam que eram loucuras, o que ele dizia que a morte não existia.
Eu falei que você foi esquecer, né? E eu falei que ia ler, né? Aí o Sócrates, Platão escreveu, né? E o Espiritismo retificou isso para a gente aqui nesse sentido que ele diz assim: segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram de tal sorte que a morte e nem uma interrupção, nem uma cessação de vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivesse Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos do Cristo, daria 500 anos mais, e os que os espíritos atualmente e não haveriam que falar contra a forma nisso, nada se deva sempre ceder. Se se considera que os grandes e verdades são eternas e os espíritos avançados a deverem conhecer uns e vierem sobre a terra, para onde trouxeram que Sócrates e Platão e os grandes filósofos, seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham mais que os outros compreensão de seus sublimes ensinos, que eles podem, enfim, hoje fazer parte da pleidade dos espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Isso há 500 antes de Cristo. Sócrates já falava da verdade, da vida após a morte e da nossa continuidade, nos mostrando que reencarnaríamos outras vezes. Para aqui reparar, é como Cristo falou: não passarás daqui sem nenhum sentido, sem deixar, nós vamos ter que resolver tudo. Porque se não resolvermos, nós vamos ter que voltar aqui de novo. E a doutrina vem nos esclarecer que possamos voltar sim, mas voltar com esclarecimento, com entendimento, nessa busca dessa doutrina maravilhosa, que hoje nos faz entender que a morte não existe e que somos um só dentro dessa coletividade de irmandade. Porque é difícil a gente poder entender se a gente não buscar esses conhecimentos, se a gente não buscar entender o que o Cristo quis dizer, quais as leis da divindade, para que a gente possa dar continuidade à evolução desses espíritos. E é como eu falei, se nós percebermos desde o tempo de Moisés para cá, veja onde nós chegamos. Hoje um médico opera um feto dentro do ventre da mãe. Hoje a gente vê soluções da medicina que a gente acha que seria impossível. Isso é agora, nesse século XX. E como será daqui a 30, 40 anos? Isso é o que Jesus espera, que nos preparamos, que estejamos evoluídos e procuramos entender essas leis, que muito mais irá se adiantar nessa caminhada, se a gente perceber que desde Moisés para cá, nós chegamos até aqui. Imagina quando será com os nossos netos, bisnetos e descendentes. E essa é a proposta e a oportunidade que temos que ter de poder passar esse legado que estamos tentando entender para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos parentes, amigos, né? Sem o fanatismo de chegar e tentar pregar, mas pelas nossas expressões, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E é como Sócrates falou, né? Iremos sempre nos encontrar nessa jornada da vida. Por quê? Porque dentro da doutrina que professamos, nós devemos acreditar que todos nós somos médios. Todos nós temos uma centelha divina dentro do nosso coração para a prática do bem, para a prática do amor. Cada qual na sua posição, cada qual com o seu dom. E é isso que a doutrina hoje nos cobra. É o tripé, né, que eu sempre falo. É filosofia, ciência e religião.
É a força dos três que nos faz em pé para que a gente possa chegar num ponto da vida e dar tchau para esse mundo e falar, meu, eu consegui um pouquinho, eu já consegui entender mais ou menos a lei do Senhor, a lei do Cristo, né? A lei do Criador. Que é impossível no mundo em que nós vivemos hoje, é como nosso companheiro falou aqui agora há pouco antes, né? Somos sempre juízes, né? Que possamos ser juízes sim, mas do nosso ser, da nossa mente, da nossa cabeça, para ver, estou errando mais, estou errando menos, porque o mundo hoje está com tanta transgressão, tanta maldade, tanta coisa. Se nós olharmos, não estamos longe do tempo de Moisés, não estamos longe do tempo de Jacó, de José, que era tudo escravizado. Precisamos muito nos unir a nossas forças espirituais para que assim possamos emanar essas energias, essa união que passamos aqui nesse ambiente, para que possa espalhar por todo o planeta Terra, por todas essas nações que hoje precisam desse carinho, desse amor. E hoje nós podemos falar que somos beneficiados com isso, né? Que a casa de Deus, como diz Jesus, tem muitas moradas, né? Tem hoje muitas casas reunidas hoje num prol disso, de quê? De um bem maior, né? De um meio melhor para a situação. Que fácil não é. Como Jesus falou, ele passou por aqui, só que nós não aguentaríamos, né, o que ele passou, porque ainda somos aqueles que muitas vezes na tribo de Moisés, quem seria nós, né? Cabe a nós assim chegar e falar onde eu estou, né? Qual o grau de evolução eu estou nessa caminhada. E o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos espera isso de nós, que possamos entender e interpretar os desígnios que está em nós, para que possamos assim evoluir mais. E quando partirmos daqui falar, meu, eu consegui um pouquinho, eu fiz o que eu pude, porque o campo aí é grande, o campo de trabalho é grande, ou seja, em todos os campos que a gente puder ajudar, e poder passar o que aprendemos aqui, o que aprendemos na vida, não é verdade? Obrigado pela atenção de vocês, espero numa próxima oportunidade a gente poder estar junto. E vou fazer uma ressalva aqui, o que o Domingos falou na última quarta-feira do mês aqui, eu estive ouvindo a preleção da Elza, nossa amiga Elza, eu me cafifou muito isso, falar dos cursos da casa, dos cursos. Eu fiz vários cursos em várias casas, eu faço muito curso de internet, procuro estar fazendo aqueles cursos, mas nada melhor de que estar dentro de uma casa espírita para que a gente possa estar fazendo curso. Por quê? Porque a casa, em volta de toda ela, é feita uma emanação de energia muito boa, onde vai fazer aflorar em nós essa centelha que nós temos dentro de nós, para que a prática do nosso amor, da nossa caridade, da nossa benevolência, indulgência, empatia, possa aflorar. Venham, façam inscrição, procure fazer os cursos, que é muito bom, muito importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senhor.